A comunicação com espíritos sempre foi uma parte fundamental dos rituais de alta magia, dos cerimoniais de alta magia, desde a época dos neoplatonistas gregos que praticavam a teurgia, que era o nome antigo, né? E que podemos rotular hoje como alta magia. Aliás, é importante saber que esse termo alta magia, foi cunhado por Eliphas Levi, tá? No século XIX, e antes disso o nome era magia cerimonial e anteriormente ainda teurgia. A teurgia foi uma arte praticada principalmente pelos filósofos neoplatônicos no fim da Antiguidade Clássica e que era uma ciência que eles aprenderam dos antigos egípcios, tá? A teurgia ou magia dos deuses era originalmente egípcia, né? Essa tradição foi passada, né, desde a época de Platão, Sócrates e tal, até os neoplatonistas, do fim da Antiguidade grega. A teurgia ou magia divina é o termo utilizado pelos antigos e que hoje evoluiu para o conceito de alta magia. E a tradição teúrgica sempre envolveu o contato com entidades espirituais. O objetivo era entrar em comunhão, digamos assim, em comunhão espiritual com uma força divina, né? Através de um canal mediúnico, tá? Aterrar essa força para obter iluminação, transfiguração, purificação, entendeu? Cura e uma série de coisas. Se queremos entender a alta magia hoje, como ela é praticada, nós temos que nos remontar às práticas teúrgicas antigas. A comunicação com espíritos superiores é uma parte fundamental da teurgia, no segmento da tradição egípcia, tá? Eles tinham um método chamado Assunção Forma Deus, ou assumir a forma divina. Quando eles imitavam uma divindade, ou seja, o deus Tote, o deus da comunicação, o Logos, né? Que na Grécia era chamado de Hermes, Tote Hermes. Então eles imitavam o deus, né? Colocavam vestimentas, talvez pele de animais, máscaras, adornos, né? Para se assemelhar àquela divindade durante o processo de invocação, onde eles se identificavam totalmente com a divindade e manifestavam a divindade. Isso é um processo, querendo ou não, mediúnico, que podemos hoje chamar de incorporação, tá? Agora, a incorporação mágica, ela é idêntica à incorporação religiosa dos centros espíritas? Sim e não, né? Porque o mago cerimonial daquela época, o teurgista, ele procurava invocar a divindade, né? Nele, a força divina nele, esse arquétipo, né? Mas durante um tempo, porque era uma força muito grande, era uma potência muito grande para permanecer com ele por longos períodos, tá? Ele poderia ou não entrar em processo inconsciente. Isso vai depender do treinamento do sacerdote, do magista, tá? Ele poderia sim assumir a forma de Deus, incorporar a força divina e manter uma equidistância da energia que ele invocou. A gente não tem dados sobre o treinamento dos magos cerimoniais antigos, mas a Ordem da Aurora Dourada reviveu esse método, tá? Procurou resgatar esse método na época vitoriana. Por volta de 1880, procurou reacender esse método, né? E ele foi recuperado. Até então, a assunção de forma divina estava perdida para os ocidentais. A Ordem Hermética da Aurora Dourada, uma ordem inglesa, reviveu o método e, pelo que nós sabemos e praticamos ainda hoje, você pode dividir a sua consciência com a força invocada, né? Dividir a consciência, ao mesmo tempo manifestar a força divina, realizar as ações que têm que ser realizadas dentro do templo mágico, mas não perder a consciência, manter a sua consciência ainda como um espectador silencioso, observando os atos, a fala e os gestos do Deus
enquanto você está incorporado. Na assunção de forma divina, os espíritos ou deuses da antiguidade, como Tote, Ísis, Horus, são chamados para tomar em possessão o mago dentro do círculo mágico. Esse processo é conhecido muitas vezes como assumir a forma divina ou assunção da forma Deus. Os deuses da sabedoria, dos mistérios, como Tote, Odin, Hermes, são invocados dessa maneira. O mago invoca a força para obter um certo conhecimento, tá? Uma certa iniciação, ou transmitir algum tipo de cura, algum tipo de poder, e ele se identifica, ele imita o Deus. Isso também é conhecido como processo do macaco divino. Tal como o macaco imita o homem imita o Deus. Ou seja, ele lê algumas partes do mito daquela divindade, os acontecimentos que tem registro nos livros religiosos da época, nos papiros e tal, como essa divindade é descrita, a forma de ela se comunicar, as ações que ela faz, os seus relacionamentos com outros deuses, isso tudo é memorizado, tá? Isso tudo é vivenciado dentro dele, com uns processos de auto-hipnose, e na hora da invocação é o clímax do ritual, onde você se transfigura no Deus, nem que seja por breves períodos. Isso já configura um processo mediúnico, Isso já configura uma incorporação, que não é necessariamente uma incorporação por entidades desencarnadas ou almas, como nos círculos espíritas kardecianos, ou da Umbanda, que são entidades como Preto Velho, como Caboclo e tal. Não são. São inteligências superiores, denominada deuses ou deusas, que enviam ou se manifestam no veículo físico, que é o sacerdote ou a sacerdotisa, que está preparado para ser um canal de manifestação daquele Deus. Então, através da repetida mistura com a essência de uma divindade, a alma do sacerdote ou da sacerdotisa era purificada e elevada. Ou seja, ele acontecia nele um processo alquímico de mudança de consciência, um processo de alquimia interior, em que os seus defeitos humanos, as suas falhas humanas eram iluminadas e eram purificadas pelo processo de assunção de forma a Deus. Os rituais e cerimoniais da alta magia, eles são feitos por etapas bem definidas, mas o objetivo sempre último é você entrar em estado de transe espiritual ou transe mediúnico, seja como você queira falar. Você entrar em estado de identificação ou de fusão com uma força superior, com a potência de uma inteligência superior, para que as mudanças realmente aconteçam. Esse é um dos objetivos da alta magia. Então, só isso já prova que na alta magia existe sim fenômenos mediúnicos de incorporação e possessão divina, tá? Evoluindo esse conceito para a época medieval e moderna, não só deuses, arcanjos ou inteligências superiores podem tomar o mago em possessão dentro do círculo mágico, mas também daimons, também elementais, também anjos, dependendo da entidade, porque tem várias hierarquias de anjos, isso pode acontecer. Embora os anjos vibrem numa frequência mais mental, através da comunicação telepática, e os daimons, por exemplo, elementais, vibram numa potência mais astral. Então eles têm maior proximidade com o campo astral, heteroastral do médium. Então são diferenças de frequência, mas existe sempre essa comunicação, tá, espiritual em vários níveis. Também notamos esse fenômeno da possessão espiritual ou divina nas sacerdotisas do oráculo de Delfos, tá? Onde essas sacerdotisas eram preparadas para deitar oráculos em comunhão ou incorporando a força divina de Apolo, Deus Sol, E diziam que essas incorporações eram muito fortes, elas entravam num frenesi físico muito grande, porque é a potência de uma divindade, não é de entidade qualquer, é uma divindade. Ao que parece, o processo mediúnico utilizado pelas sacerdotisas do oráculo de Delfos
envolvia a aspiração de gases subterrâneos misturado com algumas plantas, como meimendro e outras que eu desconheço, em que essa combinação levava a uma intoxicação mental e induzia um transe mediúnico capaz de favorecer a manifestação da divindade através dos rituais, tá? Não era só o uso desses recursos naturais, como ervas, gases, não, mas também ritualísticos. E o uso de rituais, né, para alcançar um estado alterado de consciência, capaz de possibilitar a comunicação com entidades, né, é uma constante nos rituais de alta magia, desde a antiguidade até os dias de hoje.